Essas imagens são do dia do lançamento da cartilha, que aconteceu no Palácio República dos Palmares. O material foi elaborado pela Secretaria Estadual de Planejamento e tem o formato de história em quadrinhos. Ela vai ser distribuída para os alunos das escolas das redes pública, estadual e municipal. Fábio, o objetivo, dessa cartilha é justamente explicar para a população, como é que funciona e o que é o orçamento público, A gente pode comparar, por exemplo, o orçamento do Estado, o orçamento público, com o orçamento doméstico? Tem relação? Veja só, tem alguma relação, mas ela é muito pequena, Maria. Na verdade, o orçamento familiar, ele tem restrições muito grandes. Por exemplo, o orçamento familiar, ele depende basicamente, de uma renda que tem o sujeito e sua família. E essa renda provém, por exemplo, na sua grande maioria, de salários. No caso do orçamento de um governo estadual, a renda vem proveniente de várias fontes. Então já tem uma diferença brutal. No caso do orçamento familiar, o horizonte de endividamento da família é muito pequeno, muito curto. No caso do Estado, o horizonte de endividamento é muito grande. As fontes de financiamento são também diversas, tá certo? Outra coisa interessante é que o governo do Estado, ele pode muito bem, agora não, mas há um tempo atrás, você poderia lançar títulos para negociar dívidas. Uma pessoa comum, uma pessoa física, não tem condições de fazer isso. Então, há uma diferença muito grande. A iniciativa é muito interessante, tá certo? Mas, de certa maneira, ela, apesar de informar um pouco a sociedade, acho que a sociedade tem que participar mais, discutir um pouco mais de como é que se elabora um orçamento, como é que se executa um orçamento, de onde vêm as fontes de financiamento e para onde estão indo os recursos. Isso é interessante, a sociedade ela pode participar e ver como é que está sendo gasto os recursos que são públicos. Agora, é insuficiente por quê? Porque a sociedade não participa diretamente, entendeu? Principalmente decidindo e definindo para onde vão os recursos públicos. Isso só diga-se, possível um governo que adote, por exemplo, uma filosofia de orçamento participativo. Em Alagoas isso não existe. Na verdade, nós não sabemos muito bem quais são os critérios que definem como o governo deve gastar e aonde e por quê. A sociedade ela deve participar disso diretamente, opinando e construindo uma agenda de prioridades. Mas aí a gente pode colocar alguma coisa em comum com o orçamento doméstico, que é a questão da administração. Se você administra mal esse orçamento, você tem lá o resultado disso, que é a conta negativa. Com o Estado também acontece a mesma coisa. Sim, lógico, acontece do ponto de vista geral, acontece a mesma coisa. Tem que haver um processo de administração, essa gestão dos recursos financeiros, tem que ter base de financiamento, tem que saber como é que vai o patrimônio do Estado, tem que saber também onde vêm as fontes de financiamento. Então, tudo isso, do ponto de vista filosófico, parece um pouco com orçamento doméstico. Porém, a complexidade é muito maior. Então, se a complexidade é muito maior, você não pode fazer uma análise linear, comparando diretamente o orçamento familiar para um orçamento de um governo do Estado. Agora, essa iniciativa de partir, por exemplo, para alunos da escola da rede pública, você acha que é válida? Não, é válido. Qualquer iniciativa nesse campo é muito válido. Agora, eu acho ainda que é uma iniciativa muito tímida mesmo. Me parece que é uma resposta que dá a Secretaria de Planejamento para dizer que está instruindo a população alagoana. Mas isso é muito pouco diante dos dilemas que temos em Alagoas, diante dos parcos recursos que nós temos e diante dos desafios que temos pela frente para levar esse Estado para uma rota de desenvolvimento que seja pelo menos comparável àquilo que está acontecendo aqui, muito próximo de nós, no Estado de Sergipe, e o que está acontecendo aceleradamente aqui, muito próximo também, vizinho, em Pernambuco. Então, isso ainda é um passo muito tímido em razão do que devemos discutir em termos de uso dos recursos públicos em Alagoas. Fábio, obrigada mais uma vez pela sua participação no nosso programa. E o programa de hoje fica por aqui. Na semana que vem, o Da Sua Conta está de volta com mais assuntos sobre economia, de uma maneira fácil que você possa entender. Eu espero você. Até lá!
Música